Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso internacional de constelação familiar medial. Quero saber como é que você tá, como é que tá a vida, como estão sendo os insights, se estão surgindo novos questionamentos, né, novas perguntas para a vida. E hoje, na nossa aula, a gente vai conversar sobre passos para restabelecer a ordem. Não são todos os passos, né? São algumas sugestões de situações, de constelações que o próprio Bert Hellinger passou e que essas soluções emergiram, que provavelmente possam acontecer situações semelhantes no nosso trabalho e aí a gente já sabe algo como conduzir, né? Algum passo para conduzir para que emerja, para que possa a solução emergir. Então hoje nossa aula vai ser com base nesse livro aqui, A Paz Começa na Alma, Reconciliação na Alma. Foi durante uma entrevista, uma pessoa perguntou para Bert Hellinger: ultimamente seu trabalho tem se concentrado nos temas do equilíbrio e da reconciliação. Nele você tem sempre se referido à relevância do encontro sério e pacífico entre indivíduos, não só no âmbito de acontecimentos familiares, mas principalmente na solução de conflitos nacionais ou ideológicos. Com certeza existem acontecimentos exteriores que influenciam fortemente as possibilidades de tais encontros. Perguntaram-lhe, por ocasião de uma entrevista no final de agosto, se a modificação de grandes dogmas e conflitos latentes pode ser revertida para o bem, talvez em nível internacional, também através de catástrofes. Quero dizer, as reações no mundo inteiro mostram que os ataques terroristas de 11 de setembro e suas consequências podem ser consideradas, com toda a razão, como uma catástrofe tal que movimenta o mundo inteiro. Quais são as chances e as esperanças que resultam daí para uma convivência pacífica entre os povos e indivíduos do nosso mundo? Tal questão seria permitida face aos milhares de vítimas, tanto do atentado quanto dos acontecimentos subsequentes? Hellinger respondeu: ouvindo isso, vejo que estou sendo conduzido para um terreno no qual tenho que me pronunciar sobre grandes acontecimentos que vão além do meu horizonte. Por isso eu vou abordar este problema de uma outra maneira, passo a passo, começando pelo essencial. A reconciliação começa na própria alma. Quem a consegue pode ter influência sobre outros contextos maiores, partindo daí. Na própria alma, a reconciliação começa com os pais. Parece estranho, mas podemos observar que muitos tentam se separar dos pais, como se pudessem fazê-lo, pois dessa maneira não teriam que reconhecer que tudo o que temos de essencial temos deles, sem que possamos acrescentar algo a isso. Na alma dessa reconciliação, pode acontecer, por exemplo, assim: faz-se uma reverência diante dos pais, imaginando que, por sua vez, os pais deles estejam atrás deles, e que atrás deles os seus pais e assim por diante, como a gente fez na aula passada. Olha-se então para essas 1000 gerações e para a vida fluindo através delas até nos alcançar. Ela flui através dessas gerações, imaculada, ilimitada, mantendo sempre sua plenitude, independentemente de como tenha sido ou como seja cada um que a recebe e passa à frente. Quem olha assim para os seus pais pode e precisa se curvar diante deles. E simultaneamente curva-se também para o mistério da vida. Então, nossa concordância com a vida, como a recebemos dos nossos pais, torna-se um ato religioso profundo, torna-se o próprio ato religioso. Quem conseguir isto, verá e reconhecerá que toda pessoa, qualquer que seja sua cultura de origem, religião, raça ou língua, terá que realizar o mesmo para encontrar seus pais, a vida e a si mesmo. Apesar de todos consumarem e terem que consumar esse mesmo ato, o resultado será diferente.
porque eles procedem de diferentes grupos, diferentes religiões, diferentes nações e de diferentes culturas. Neste ato religioso, todos estão unidos uns aos outros e iguais uns aos outros. No resultado, são diferentes e estão separados. Na alma, o caminho para a reconciliação continua com um próximo passo. Tenho que reconhecer que qualquer outra pessoa é igual a mim em sua essência, igual na concordância que lhe é exigida. Em relação à vida que é comum a todos ou aos pais especiais de cada um. Tenho que reconhecer que nessa realização básica não existem diferenças nem possibilidade de escolha e que é de natureza secundária, o que resulta das condições especiais de raça, destino e cultura dos diferentes grupos e povos. Só então estou pronto e capaz de ir ao encontro a outras pessoas, de igual para igual, embora elas sejam diferentes de mim em muitos aspectos. Portanto, este seria o caminho através do qual eu me torno interiormente capaz de ter um real encontro com outra pessoa que é diferente, respeitando-a e reconhecendo-a como tendo o mesmo valor. A conclusão do que acabei de dizer seria de ver assim os chamados terroristas como pessoas ligadas a seu sistema, assim como nós experimentamos em nós essa ligação em relação ao nosso sistema. Reconhecer que são religiosos à sua maneira, dentro daquilo que fazem, profundamente religiosos, mesmo que suas ações estejam voltadas contra nós. Por isso são conscienciosos à sua maneira. Quando ambos sabem que se encontram inevitavelmente ligados ao sistema a que pertencem, então são religiosos naquilo que almejam. Portanto, aqueles que são contra esses terroristas e querem combatê-los, e aqueles que estão por detrás dos terroristas apoiando sua luta, ambos são religiosos à sua maneira. Para aprofundar mais ainda e chegar-se a uma compreensão bem no fundo da alma do que abre caminho para uma reconciliação, temos que nos despedir da nossa costumeira diferenciação entre bom e mal. Temos que nos despedir de uma imagem de Deus, imagem de um Deus que cobra tomar partido dos interesses do nosso próprio grupo, vendo esse Deus simultaneamente como inimigo do grupo contrário que achamos que devemos combater. Então precisaríamos reconhecer que ambos, tanto uns quanto os outros, apesar de serem aparentemente opostos e quererem e fazerem coisas totalmente contrárias, são dirigidos por um poder maior, acima de ambos, diante do qual deveriam se curvar, por serem apenas ferramentas para atingirem determinados objetivos. Só com esta compreensão e com esta postura é que se pode colocar diante de tal catástrofe, de tal maneira que a longo prazo sirva para a paz e para o progresso. Então teremos as vítimas e seus familiares em nosso campo de visão. Poderemos sentir luto por elas, junto com elas, sentir seu sofrimento com empatia. E ao mesmo tempo podemos ver esses atacantes também como vítimas que se viram envolvidos em outra coisa, que a partir da sua perspectiva deveria também conseguir algo de bom, mas que lançaram mão de meios que levaram muitos inocentes à morte. Quando se vê e se reconhece isso, desaparece nossa diferenciação entre bem e mal. Quando se permite que esse acontecimento atue em nós dessa forma, vê-se que, por pior que isto seja, causa em muitas almas como um todo uma mudança para melhor. Ele leva, por exemplo, a um maior cuidado no trato com os outros, a uma modéstia maior, leva ao reconhecimento de que dependemos de muitos outros, cujas justas reivindicações talvez não tenhamos levado antes em consideração. Nesse sentido, esse acontecimento tenha talvez um efeito de alcance mundial, um efeito especial. Sob o meu ponto de vista,
Tal efeito nunca parte de um indivíduo. Ele só pode ser atribuído a uma força maior que tudo conduz, inclusive esse acontecimento, e que apenas usa os indivíduos como instrumento, alguns como vítimas e outros como agressores. No fundo da alma, somos todos seres humanos. E lastimamos tanto as vítimas de um lado quanto as do outro. Enquanto seres humanos, sentimos-nos unidos a ambos. Isso é um sentimento humano. Aliás, é também a condição para a reconciliação. Nesse sentido, considero um movimento importante. Ele causa um efeito amortecedor naqueles que acreditam que conseguirão um efeito positivo ou algo de bom com afirmações e táticas arrogantes do tipo vamos vencê-los e exterminá-los. Com isso, são lembrados dos seus limites. Nesse sentido, esse sentimento contrário tem efeito curador sobre a alma. Ao mesmo tempo, tem-se que ver que também os outros devem ser mantidos dentro dos seus limites. Para muitos, é difícil reconhecer que frequentemente só a impotência promove a paz. Nações são representadas por mim somente no contexto de um indivíduo, por exemplo, com alguém cujos pais são provenientes de diferentes nações, religiões ou culturas. Quando desse fato resultam problemas, constelam-se então para os indivíduos também as diferentes nações ou religiões dos pais. O objetivo é sempre reconciliar, na alma daqueles que constelam, aquilo que estava em oposição, fazendo com que possam aceitar ambos, reconhecendo-se com suas respectivas diferenças, reconciliando-se com eles em um nível mais elevado. Algumas pessoas imaginam que tal experiência e tal imagem poderiam causar um efeito benéfico também na alma daqueles que carregam grande responsabilidade política. Mas seria ir muito longe se quiséssemos daí derivar ação política. Processos políticos são complexos demais e dependem de muitas outras circunstâncias, por exemplo, da votação da população ou de grande parcela da população. Por isso, apenas após tal processo ter acontecido em muitas almas, é que uma certa pressão política poderia ser feita. Pressão essa que possibilitaria uma ação política nessa direção. Não consigo imaginar isso sem que antes tenha ocorrido algo nesse sentido. Fiz uma constelação nos Estados Unidos. Quando ali trabalhei com pacientes com câncer, surgiram caminhos que mostraram como vítimas e agressores podem e devem se reconciliar, para que algo possa ter fim. Depois disso falei, vamos constelar o 11 de setembro. E colocamos duas pessoas frente a frente. Não estava claro quem elas eram. Na minha alma, uma era o presidente Bush, ou a América, e a outra era Bin Laden, ou seu grupo, mas eu não disse nada. O representante da América olhava para o chão, o que nas constelações significa que ele estava olhando para uma pessoa morta. Por isso, coloquei um homem deitado entre os dois, representando o morto, ou os mortos. O representante da América caiu lentamente ao chão, voltando-se para este morto. De vez em quando, olhava também para o representante dos terroristas, que primeiramente olhava para um ponto distante e longe. Então, este também dobrou os joelhos, estendendo a mão para o representante da América, na altura da cabeça do morto. Portanto, em face das vítimas, ambos puderam encontrar um caminho para a reconciliação. Frente às vítimas, e isso aqui neste contexto, significa também frente às vítimas dos dois os lados. Ambos podem recobrar a razão. Isso é algo que vi em muitas constelações em muitos países. Só quando se lastima conjuntamente o acontecido, sem lançar culpas, sem censuras para com o outro lado, quando se lastima em conjunto por aquilo que se sofreu e também sobre o que se fez ao outro, e ao fazer isso ter em vista as vítimas de ambos os lados, só então o caminho fica livre para a compreensão e para a reconciliação
mútua. Essa experiência deve surgir e crescer lentamente no interior de pequenos grupos. Só depois que muitas almas tiverem sido tocadas é que pode ser espalhada. No grupo onde decorreu essa constelação, os participantes eram americanos. Foi muito tocante. Algo de bom aconteceu em suas almas. Mas não é justificável derivar daí um agir político, querer influenciar a política ou exercer pressão sobre ela. Os próprios estrangeiros podem fazer muito pouco de livre iniciativa, eles são a minoria. Primeiramente, é necessário que a maioria se abra a eles, reconhecendo sua peculiaridade e também sua religião específica e o que a ela está ligado. E quando se conversa com eles, o que podemos empreender em conjunto para que os preconceitos sejam eliminados? Então, ambas as partes podem se mostrar e abrir-se uma à outra. Isto elimina preconceitos. Durante tais diálogos, pode-se falar sobre o medo justificado que muitos carregam no país, de que grupos extremistas se alojem entre eles. Então, os estrangeiros conseguiriam entender melhor esses temores e os grupos extremistas teriam menos chances do que tem agora nesses círculos. Os que são reconhecidos poderiam sentir empatia com a maioria e se afastariam dos grupos extremistas. Há muitas raízes comuns, naturalmente, mas também é suficiente ressaltar a essa altura o fato de nos lembrarmos de do quanto temos a agradecer à América e às tropas americanas. Conseguimos nos manter fora de muitos conflitos porque os americanos se expuseram. Quando de repente os Estados Unidos se encontram em um aperto, essa prontidão para ajudar surge de um sentimento de gratidão pelos americanos, pelo que fizeram pela Alemanha. Nesse contexto, penso, por exemplo, no bloqueio a Berlim e no que eles frequentemente fizeram quando nós não fizemos nada. Nesse sentido, considero essa solidariedade adequada e boa. Ao mesmo tempo, deve-se considerar que nós, enquanto sentimos pena das vítimas de Nova York, perdemos de vista os milhões de vítimas que foram incineradas em nossas cidades e que ainda não sentimos pesar por elas de forma adequada. Talvez por nos termos tornado culpados em muitas outras coisas. Poderíamos, por isso, usar o 11 de setembro como motivo para honrá-las e sentir verdadeiro luto por elas. Isso talvez trouxesse alguma ajuda também para os americanos, britânicos ou a outros que, através dos bombardeios, levaram tantas pessoas à morte de maneira desumana e desnecessária. Eles então poderiam começar a olhar esses mortos nos olhos e sentir, juntamente conosco, luto por eles. Isso nos uniria mais profundamente ainda do que se sentirmos pesar somente e unilateralmente pelas vítimas do atentado do 11 de setembro. Na Rússia, no Japão ou em Taiwan, não houve influência das constelações. Na América, houve certa influência, por exemplo, nessa constelação que falei. No Japão, trabalhei com uma mulher cujo avô havia falecido em Hiroshima, naquele ataque com a bomba atômica. Eu pedi para constelar um representante para o avô, um representante para a bomba atômica e a própria cliente. A cliente não se dirigiu ao avô. Colocou-se ao lado da bomba atômica, escondendo-se em seguida atrás dela. Ficou claro que estava identificada com os atacantes, ou que o impacto do que havia acontecido teve tamanha influência que ela queria se esconder atrás dele. É também bastante evidente que no Japão, os americanos são tidos em alta conta em toda parte. Todo europeu que anda por lá é tratado por americano. Por exemplo, passamos por um jardim da infância e as crianças todas gritaram: "Americanos!" Pois bem, a bomba atômica permaneceu muito tempo imóvel durante a constelação. O avô afundou no chão e muito lentamente a bomba atômica se virou para ele, permanecendo imóvel.
A cliente dirigiu-se muito hesitantemente até o avô após algum tempo e conseguiu ajoelhar-se diante dele e sentir luto por ele. Nessa altura, interrompemos a constelação, retomando-a depois de uma pausa. Nessa constelação, havia ficado claro que a bomba atômica era a América e que o avô era o Japão. Mas este não era somente vítima, era também agressor. Havia assaltado muitos povos. E nesse contexto, devemos considerar também o ataque a Pearl Harbor. Portanto, constelei mais uma vez o representante para a bomba atômica, desta vez como representante dos Estados Unidos, e o representante do avô como representante do Japão, colocando então as vítimas de ambos os lados, diante deles, as vítimas dos japoneses e as dos americanos. Decorrido algum tempo, as vítimas formaram um círculo em torno de ambos, dando-se as mãos e mantendo-se de mãos dadas. Então, o Japão e os Estados Unidos ficaram frente a frente no centro do círculo formado pelas vítimas. O representante dos Estados Unidos permaneceu imóvel. Muito lentamente, o representante do Japão dirigiu-se aos Estados Unidos. Quando já estava bem próximo, o representante dos Estados Unidos estendeu-lhe a mão. Isso foi muito impressionante, porque a realidade histórica foi nitidamente copiada. A América foi atacada primeiramente por isso. O Japão tinha que dar o primeiro passo em direção a ela. Só então a América podia estender a mão. Para os japoneses que estavam presentes, isso foi muito comovente, causando em sua alma uma profunda compreensão, também em relação à própria culpa. Puderam então adaptar a infelicidade de Hiroshima e Nagasaki a um contexto maior, podendo ver as vítimas de Hiroshima e Nagasaki junto com as vítimas dos ataques japoneses. Nós, que não dispomos de poder algum, não podemos intervir no decorrer dos acontecimentos, mas podemos fazer alguma coisa por aqueles inocentes que hoje sofrem as consequências de brigas, como os fugitivos no Afeganistão, para quem podemos fazer doações. Dessa maneira, pode-se demonstrar solidariedade para com aqueles que se tornaram vítimas, sem que tenham tido culpa. Para mim, este seria um caminho simples e sem rodeios de fazer algo de bom e de preparar o caminho para a reconciliação. Talvez eu possa relatar aqui um exercício meditativo que fiz com um pequeno grupo em Estocolmo, quando as pessoas na Europa queriam lembrar-se em conjunto, mas também em silêncio, das vítimas do 11 de setembro. Esse foi o exercício. Contaram que às 12 horas serão feitos em toda a Europa 3 minutos de silêncio em memória das vítimas do 11 de setembro. Eu quero me conectar a ele e a vocês, mas não só através do silêncio. Gostaria de refletir com vocês, com um pensamento voltado para essas vítimas, sobre outra coisa. Então, vamos ficar numa posição, os 2 pés no chão. Mãos sobre as pernas e vamos fechar os olhos. Imaginemos que estamos indo para o reino dos mortos. Então, nós olhamos para esses mortos, tanto para as vítimas como para seus assassinos. Olhamos para ambos. Lá, jazem muito próximos uns dos outros. Talvez se virem uns para os outros, olhando-se de pessoa para pessoa. As vítimas olham para seus assassinos. Os assassinos olham para suas vítimas, até reconhecerem que os outros são seres humanos como eles.
Os assassinos abrem seus corações para suas vítimas, e as vítimas abrem seus corações para seus assassinos. Então eles se viram, olham para um ponto distante até a linha do horizonte e se curvam. Repentinamente tomam consciência de que estão nas mãos de forças maiores do que eles, vítimas e agressores. Ambos reconhecem. Estavam a serviço de algo maior, do qual dependem totalmente, além de suas intenções, temores ou suas esperanças e planos. Podemos também imaginar o que aconteceria se também os sobreviventes, as famílias das vítimas e dos agressores, se voltassem para essa linha do horizonte e se curvassem de um mistério oculto, entregando-se a ele, confiando totalmente. E se nós também nos curvássemos diante desse algo maior? Se nós nos entregarmos a esse outro, até entrarmos em harmonia com ele, podemos deixar mais facilmente para trás todos os pensamentos de vingança e também a censura. Nos tornaríamos capazes de servir a paz e a reconciliação.